Olá, uma boa noite, a graça e a paz. Estamos juntos mais uma vez. Agora já aí totalmente conectado. E é um prazer ter você junto conosco. Então, se você está nos ouvindo, por favor, diga aí pra gente assim, ó, eu estou ouvindo, tá tudo certo, tá tudo legal, tá tudo bem. Pessoal, eu recebi muitos pedidos de análise deste secretário, né? Ele é um ajudante da comissão dos coordenadores. Ele tem um cargo bom. Ele é secretário da comissão dos ajudantes. Ele é ajudante da comissão dos coordenadores. Ele é ajudante da comissão dos coordenadores. Então, bastante gente me pediu para fazer uma análise deste assunto. Eu não posso soltar o áudio da irmã aqui por conta de problemas que ela nem me autorizou, né? Mas ela também fez esta mesma pergunta. Eu quero agradecer a todos vocês. Nós tivemos que dar uma mexida aqui na plataforma para tentar falar com vocês da melhor maneira possível. Então, graças a Deus, deu certo. A gente vai trabalhar isso agora. Esse aí é um ajudante da comissão dos coordenadores. Ele é um ajudante, presta atenção no cargo dele. Ele é um ajudante da comissão dos coordenadores. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Eu vou pedir para você que já entrou aí, que está com a gente, que por favor compartilhe com mais alguém. Vai compartilhando aí com todo mundo que você pode, tá bom? A nossa live é uma live aberta ao público. Todos vocês que podem colaborar, que podem ajudar, divulguem, por favor, para que nós possamos chegar um pouco mais longe, né? Isso aqui é muito legal, eu gosto de fazer esses análises, porque eles normalmente ajudam a pessoa a pensar um pouco mais, tá bom? Então eu acho que vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Bom, nós vamos ouvir então o que ele tem a dizer, vamos tentar entender o que é que ele está falando, para a gente poder tratar do assunto, né? Afinal de contas, quem replica um assunto antes de ouvir é tolo, e nós não queremos trabalhar dessa maneira. Então, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer e a gente vai comentando e conversando sobre o assunto. Eu só vou pedir uma gentileza aos irmãos, se por acaso tiver tendo algum tipo de interrupção no som, se por acaso tiver algum problema, falem para mim, mas manda urgente para mim. Ancião, tá com problema, tal, não sei o quê. Eu também estou aqui tentando ouvir baixinho para a gente não ter erro. Tá legal? Vamos ouvir. Podem ser salvos. Essa é uma declaração bem forte, principalmente porque uns 14 anos antes, Jeová tinha deixado bem claro que aceitava gentios incircuncisos como cristãos ungidos. Vamos aprender duas lições sobre esse relato. A primeira, será que eu coloco regras sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Bom, pessoal, olha só, é muito interessante. Em primeiro lugar, começando esse análise aqui, queria saber se todo mundo está ouvindo o áudio dele. Esse é o primeiro ponto. Tá todo mundo ouvindo o áudio, tal, tá legal? Se tiver, beleza, a gente vem e já vai falando com vocês. Mas a primeira pergunta que ele faz é muitíssimo interessante. E a Mona Lisa já falou que tá legal, então tá ótimo. Todo mundo ouvindo bem. Então, gente, presta atenção nisso aqui. Eu vou desvendar. Aqui o ancião desvenda a neurolinguística escrita para eles. Porque não foi ele que criou isso aí. Isso aí ele recebeu já pronto, entendeu? Então, por isso que é importante você prestar atenção, porque o ancião vai desvendar, vai ajudar você a compreender isso tudo que ele está falando. Então, vamos começar dentro dessa linha. Eu vou voltar de novo, agora que eu já sei que
está todo mundo ouvindo, eu quero que vocês prestem atenção no assunto que está se desenvolvendo. A menos que vocês sejam circuncidados, não podem ser salvos. Essa é uma declaração bem forte, principalmente porque uns 14 anos antes, Jeová tinha deixado bem claro que aceitava gentios incircuncisos como cristãos ungidos. Vamos aprender 2 lições sobre esse relato. A primeira, será que eu coloco regras sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Imagine como os cristãos ungidos se sentiram. Bom, então aqui tem 2 pontos para você começar a analisar. Primeiro, segundo ele, será que nós colocamos regras para alguém ser salvo? Será que nós colocamos regras para alguém ser salvo? Então, esse é um ponto interessante. Aí agora vejam como ele puxa para o lado da organização. Como os cristãos ungidos se sentiram. Isso aqui é um ponto interessante também. Eu quero que você perceba a neurolinguística trazida para dentro do grupo e como ela faz com que as pessoas acabem aceitando a linguagem do grupo, ok? E a gente vai trabalhar em cima do assunto. Estou respondendo a alguns irmãos que me pediram esse análise. Vamos lá. Irmãos que eram próximos ao corpo governante disseram que eles precisavam ser circuncidados. Imagine que você era um gentio e já tinha feito grandes mudanças para ser um cristão. Você abandonou a religião falsa e todo o estilo de vida que tinha a ver com a adoração pagã. Eu quero que aqui vocês percebam o seguinte, ele trata de uma visão completamente século 21, que é o que nós estamos vivendo, né? Então você era um cristão ungido, aí você tinha abandonado a religião falsa, já tinha feito todos os ajustes, porque é isso que eles colocam para as pessoas. Você consegue compreender a neurolinguística? Quem estiver compreendendo, fala assim, eu estou compreendendo, ancião. Vai dando o seu comentário aqui que eu quero falar com você, eu quero que você esteja junto com a gente nessa questão aqui. Fala assim, não, ancião, eu estou começando a entender. Vejam que ele está pegando um assunto e trazendo para a linguagem do grupo. Toda seita faz isto, tá? Seja mórmon, seja testemunha de Jeová, seja adventista e assim sucessivamente, ok? Então, toda seita faz isto. Mas vamos prosseguindo. Talvez você tenha sofrido perseguição na família e agora te dizem que isso não é o suficiente. Perceba que ele coloca a salvação dentro de um ponto de vista de obras. Completamente o que a Bíblia diz ao contrário. Por esta graça sois salvos, Efésios 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus, vem mediante a fé, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Mas eu quero que você perceba que até o momento aqui, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a salvação por obras. A pessoa largou o modo de vida da religião falsa, né? A pessoa agora largou inclusive a família, fez um monte de coisa e era um cristão ungido, mas agora estão pedindo para ele se circuncidar. Notem, a questão aqui está sendo tratada em cima de obras para a salvação, que esse é um grande erro tejotiano, as obras para a salvação. Vamos lá, vamos prosseguir. Isso deixaria você muito desanimado, principalmente se você já estivesse pensando que não faz o suficiente para Jeová. Por isso, o corpo governante enviou uma carta e explicou os requisitos para a salvação. E veja em Atos 15... Pessoal, presta atenção nisso aqui agora, que agora você vai perceber onde eles colocam a salvação completamente por obras. Vejam, o corpo governante enviou uma carta com os requisitos para a salvação.
Se você já me acompanha há muito tempo, quais são os requisitos para a salvação? Que requisitos? Como pode o homem produzir a sua salvação através das obras? Vejam, quando se dizem requisitos para a salvação, significa que você está tentando produzir a sua salvação através das obras, ok? Então, isso é um ponto muito importante que você não pode mais cair nesse erro. Tem gente que ainda cai nesse erro. Ah, e se eu não fizer assim, Jeová não vai ficar feliz comigo. Ah, e se eu fizer assado, Jeová vai ficar feliz comigo. Pessoal, presta atenção. A salvação não depende de obras. Então, presta atenção no que esse senhor está falando. Vamos lá. 15, 30 e 31, uma congregação reagiu. Atos 15, 30 e 31. Assim, depois de serem dispensados, esses homens desceram para Antioquia, reuniram todo o grupo e lhes entregaram a carta. Estes, depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. Bom, antes dele continuar, vamos lá. Essa carta, ela veio de quem? Essa carta veio dos apóstolos e anciãos que estavam em Jerusalém. Não havia corpo governante algum. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que é muito interessante de você prestar atenção, sabe? Como eu digo sempre, a questão da neurolinguística. Porque quando eles vão trazendo essa questão, né, de que o corpo governante mandou uma carta, né, com os requisitos para a salvação, você cria um conjunto de obras para a salvação. E como diz o Jairo aqui, o requisito da salvação vem de Deus, é de graça. Por esta graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé. Mas notem, quero agradecer o Jairo. Obrigado, Jairo. Valeu. O Arimaque diz que é sempre a mesma conversa. Sim, é por isso que uma conversa repetida muitas vezes, sendo mentira, ela pode se tornar verdade. E é por isso que quando a mentira aparece, a gente tem que estar aqui sempre repetindo a verdade para que a verdade possa prevalecer. Ok? Então, note aqui que esse ponto é muito interessante. O pessoal se alegrou. Vamos ver. Os cristãos gentios devem ter gostado muito de receber aquela carta. Essa é uma grande lição para nós não sermos orgulhosos ou justos demais e querer criar os nossos próprios padrões em vez de seguir os padrões de Jeová. Notem agora que ele vai convidando a mente incauta a dizer, olha, seria orgulho você não me ouvir. Essa é a ideia que ele dá agora. Seria orgulho você não ouvir o corpo governante. Esta é a ideia, tá? Colocar os nossos padrões. Que padrões? Não existe padrão para a salvação. Não é que existe padrão para a salvação. Coloque isso na sua cabeça. O único padrão para a salvação foi dado pelo apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, que eu não preciso nem repetir aqui. Mas vamos prosseguir. E não são só as nossas palavras que podem fazer alguém se sentir mal. Nossas ações podem ter esse efeito. Podemos ver isso nas coisas que Pedro fez. O apóstolo Pedro visitou Antioquia alguns meses depois que o corpo governante tinha decidido sobre a questão da circuncisão. Olha, aqui nós temos uma grave mentira. Em primeiro lugar, não havia corpo governante. Aí você diz assim, ancião, então qual é a prova que você tem para mim que não havia corpo governante? É muito simples. Segundo eles, o corpo governante existe desde 33 depois de Cristo. Esta é a informação que nós temos nas publicações.
Se o corpo governante existe desde 33 depois de Cristo, onde é que estavam os membros do corpo governante quando Charles Taze Russell, com 16 anos de idade, rejeitando toda a historicidade teológica, decidiu procurar um adventista chamado Nelson Barbour e o outro chamado George Storrs? Onde é que estava o corpo governante? Então, nós somos obrigados a crer que aqueles adventistas faziam parte do corpo governante, porque o Russell esteve associado com eles durante mais de 10 anos. Vocês percebem? Vejam como a mentira religiosa ela vai se despedaçando quando você conhece a história. Quando você conhece a história, a mentira religiosa vai caindo por terra. Ok? Então, não havia corpo governante nenhum. Se você, por exemplo, que está me assistindo, isso você vai aprender lá no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, que você pode adquirir na nossa livraria. Se você já leu ou está lendo, você vai perceber que quando o apóstolo Paulo foi separado como apóstolo, ele foi separado pela igreja, isso é Atos 13, tá, pessoal? É Bíblia. Ele foi separado pela igreja de Antioquia. Jerusalém nem se envolveu na separação do apóstolo Paulo como apóstolo. Se nós tivéssemos que admitir um corpo governante no primeiro século, então a igreja de Antioquia teria que mandar Paulo conversar com aqueles que se diziam o corpo governante, lá em Jerusalém, para depois voltar. Muito pelo contrário, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Paulo diz que não consultou carne nem sangue e tampouco subiu a Jerusalém para se consultar com aqueles que eram apóstolos antes dele. Mas ele diz que quando foi lá, 14 anos depois, ele só encontrou Pedro e Tiago. Onde estavam os outros que faziam parte do corpo governante? Aqui é só uma dica para você entender como a neurolinguística deles é uma falácia, é um sofisma que não corresponde com a verdade. Vamos ouvir. Em Gálatas 2, 11 e 12, o apóstolo Paulo nos conta o que tinha acontecido. Gálatas 2, 11 e 12. No entanto, quando Cefas chegou a Antioquia, eu me opus a ele face a face porque ele estava claramente errado. Pois antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações. Mas quando eles chegaram, parou de fazer isso e se separou dessas pessoas, temendo os da classe circuncisa. Olha só que interessante para você ver como eu tenho razão. Eu quero que você que está me assistindo não fica aí com essa bobeira, é apóstata, tal. Não, esquece isso. Pega a sua Bíblia e leia Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Você viu que ele citou 2 trechinhos. Isso é muito perigoso, pessoal. Eu sempre tenho ensinado. As pessoas pegam trechos isolados das Escrituras e tentam manipular a sua maneira de pensar. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que Paulo foi designado como apóstolo na igreja de Antioquia, junto com ele Barnabé, e você também vai perceber que ele próprio diz que ficou 14 anos sem ir em Jerusalém. Eu vou colocar mais ou menos uma ilustração para você entender. Imagine alguém que está em uma congregação hoje das Testemunhas de Jeová, ele é um ancião, e aí de repente ele sente, que ele foi designado superintendente de circuito. Aí ele pega e vai lá para o Amazonas e começa a trabalhar como tal. Ele seria recebido pelo pessoal como superintendente de circuito? Claro que não, porque ali já tem um superintendente de circuito. Mas como é que pôde Paulo
ser designado pela congregação de Antioquia sem prestar contas a Jerusalém. Isso nos mostra que não havia uma hierarquia, que cada congregação era autônoma. Raymond Franz explica isso muito bem no livro Crise de Consciência. Mas vamos continuar ouvindo. Repare que a nota de estudo que está nesse versículo diz assim: a atitude de Pedro poderia levar alguns a questionar a decisão que o corpo governante tomou no mesmo ano da visita de Pedro, por volta de 49. Aquela decisão tinha deixado claro que os cristãos não-judeus não precisavam seguir a lei mosaica. Paulo menciona o que aconteceu em Antioquia não para expor a Pedro, mas para corrigir o ponto de vista errado que alguns gálatas tinham. Nesse caso, Pedro não falou com os irmãos que eles deveriam ser circuncidados. Só que por ele não ter ido comer com os gentios, essa atitude de Pedro teve o mesmo efeito negativo sobre os irmãos gentios. Ele fez os irmãos gentios se sentirem inferiores aos irmãos judeus que eram circuncisos. Será que podemos fazer alguém se sentir assim? Então, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na Bíblia, isso eu já preguei, já ensinei, tem vídeo meu que eu explico sobre isso. Na Bíblia nós temos duas igrejas presididas por 2 apóstolos. Isso é claríssimo no Novo Testamento. Então, por exemplo, a igreja presidida pelo apóstolo Pedro, ela era uma igreja judaica. A igreja presidida pelo apóstolo Paulo era uma igreja gentílica. E é muito interessante que eu tenho um professor que ele é judeu. E nós nos damos muito bem, conversamos, e ele fala para mim que eles não gostam muito do apóstolo Paulo. Eles falam que eles gostam do apóstolo Pedro. Quer dizer, veja, isso é claro na cabeça de um judeu. Isso é claro na cabeça de um judeu. Que a igreja tinha que ser administrada por um judeu, que era Pedro. E, ao mesmo tempo, a igreja administrada por Paulo, que era gentílica, ela estava, abre aspas, fora da visão judaica. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Eram 2 caminhos completamente diferentes. Então isso aqui é importante você entender, senão você não entende a Bíblia. Senão você não entende como se desenvolveu o cristianismo. Ok? Vamos prosseguir. Mas percebam que ele está levando para um outro lado. É isso que eu quero que você veja. Ele está tentando levar para um outro lado e eu vou mostrando para você onde está o erro dele. Certa irmã nos contou algo que aconteceu com ela durante um passeio num congresso internacional. Uma outra irmã que estava no grupo perguntava a todas as pessoas do grupo: você é pioneiro? Se a pessoa dissesse que sim, ela conversava e queria conhecer a pessoa, mas se dissesse que não, ela logo ia embora. Quando ela perguntou para a primeira irmã se era pioneira, e daí ela disse que não, ela foi embora rapidinho. A irmã disse que se sentiu péssima. Ela já achava que não fazia o bastante para Jeová. Ela já tinha sido pioneira, mas agora ela cuidava dos seus pais doentes. Olha só que coisa interessante. Quem é que coloca esse raciocínio na cabeça das pessoas? É o próprio corpo governante. Porque o status dentro da organização é tudo. Você é servo ministerial? Você é ancião? Você é pioneiro? Você é pioneira? São eles próprios quem colocam isso. Aí, quando ocorre, eles pegam um fato como esse, que na verdade não é fato nenhum, mas eles inventam isso, que é exatamente para tentar desfazer o erro que eles fizeram e fazem a vida inteira. É só isso. Vamos lá. Qual é a lição para nós? Por meio de palavras e por meio de ações, podemos acabar criando requisitos para a salvação que vão desanimar nossos irmãos. Olha só, por meio de palavras e ações,
Podemos criar requisitos para a salvação. Vejam como é idiota essa declaração. Como é que o ser humano pode criar requisitos para a salvação? Aprendam uma coisa comigo, que eu já ensinei mais de 1 milhão de vezes. A salvação é unilateral. Ela é do céu para a terra. Você que está me assistindo agora não tem participação nenhuma na salvação. Você pode plantar bananeira, você pode cavar um túnel agora para começar a sair na China. Esquece, nada disso daí é requisito para salvação. Salvação é pela graça. De novo, por esta graça sois salvos, mediante a fé. O Jairo diz assim, Pastor Edson, neste caso teria que ter 2 corpos governantes, um dos gentios e outro dos judeus. Exatamente, porque nós tínhamos 2 igrejas, uma igreja gentílica e uma igreja judaica. Mas o Senhor, como disse Paulo, era o mesmo. Então, vejam como a tese do corpo governante, ela cai por terra quando você começa a compreender a Bíblia do jeito que precisa. Muitos irmãos ainda têm a mania de ficarem pegando textos esparçados do Antigo Testamento e tentarem aplicar a si. Está errado. O que nós devemos entender e aplicar a nós, como gentios, é aquilo que o Novo Testamento diz. E quem está me acompanhando lá no canal Pela Bíblia, já entendeu que Deus tem um trato com os judeus, que não é Israel espiritual, e Deus tem um trato com os gentios. Então Deus tem um trato com os 2 grupos, tá? Tanto é que os 144 mil são judeus naturais, ok? Vamos prosseguir. Mas, se seguirmos os requisitos de Jeová para a salvação, vamos servir alegres junto com nossos irmãos. Agora, a segunda lição. Bom, vocês viram então que a primeira lição caiu por terra completamente, ele não conseguiu responder, não houve lição alguma, o que houve foi um sofisma, foi uma tentativa de engano em cima de um relato bíblico que eu convido você a ler Gálatas 1 e 2, e com a sua inteligência você vai dizer, puxa vida, fui enganado mesmo. Vamos lá. Devemos reconhecer quando um assunto precisa ser decidido por alguém com mais autoridade? Aqueles irmãos que disseram que os gentios tinham que ser circuncidados fizeram algo que não podiam fazer e falaram em nome do corpo governante. Bom, em segundo lugar aqui agora está um outro sofismo, uma outra mentira. Porque se você pegar Gálatas capítulo 2, se alguém quiser pegar e citar aí para mim no superchat, pode citar. Em primeiro lugar, não havia corpo governante. Em segundo lugar, você vai ver que o apóstolo Paulo é muito claro ali em Gálatas 2. Se alguém puder abrir a Bíblia aí agora e colocar para mim no chat, eu agradeço. Eu vou parafrasear o texto. O texto nos diz que o apóstolo Paulo falando que alguns tentando, estou citando pela tradução do Novo Mundo, tá, pessoal? Alguns tentando espionar a nossa liberdade, se infiltraram no nosso meio. Se eu não me engano, é Gálatas 2:11, uma coisa assim. Alguns tentando espionar a nossa liberdade, se infiltraram no nosso meio, dizendo que os irmãos deveriam ser circuncidados. Pode dar uma olhada aí, deve ser Gálatas 2:11, Gálatas 2:12, alguma coisa assim. A Rosimar, ela diz, boa noite, amados irmãos em Cristo.
Muito obrigado, irmão Edson, pela live. O Senhor nos explica tudo o que queremos saber. Graças a Deus que temos a sua ajuda. Obrigado, irmã Rosimar. Deus abençoe você. Alguém abre a Bíblia aí para mim, por favor, e coloca aqui para mim o texto, que eu vou ler para vocês verem que o que ele está dizendo é uma mentira. E as mentiras religiosas precisam ser expostas. A gente tem que expor a mentira religiosa, tá? Então, não tinha nada de irmãos falando em nome do corpo governante. Isso aí não existia, não tinha nada disso aí, tá, pessoal? Então, é muito interessante que você saiba disso, tá? Então, quando você abre a Bíblia no livro de Gálatas, vamos ver aqui, Gálatas, eu mesmo vou abrir aqui, ó, Gálatas 2, né? Estou vendo que o pessoal parece estar com dificuldade, está sem Bíblia. Eu abro aqui. Gálatas 2, aqui na Almeida mesmo. Primeiro começa dizendo assim, ó, veja só, como não tinha corpo governante nenhum. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego. Aí depois, quando você vai descendo o texto aqui, ó, o versículo 7 diz assim, ó, o versículo 6, né? Vamos começar pelo versículo 6. Estou lendo Gálatas 2. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ele está falando sobre os apóstolos, e tinham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ele não teve nem comunicação. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, ou seja, a igreja gentílica dos incircuncisos era para Paulo, como Pedro, o da circuncisão. Então veja que o texto, versículo 7, é claro. Paulo tratava com a igreja dos gentios. Pedro tratava com a igreja dos judeus. Está aqui, versículo 7, de Gálatas 2. Aí o versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão para os judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então vejam que eu não estou dizendo aqui nenhuma inverdade. O que nós estamos mostrando é exatamente a verdade sobre aquilo que aconteceu nos dias do apóstolo Paulo e também nos dias do apóstolo Pedro. E aí, a gente volta um pouquinho, agora no capítulo 1, que eu acho que a gente vai chegar no texto que eu estou citando, né? Porque assim também a gente vai ficando mais fácil. Ele diz assim, ó, mas quando aprouve Deus, Gálatas 1,15, quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Ele não foi atrás dos apóstolos. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Olha só que interessante. Paulo não foi atrás de ninguém, né? Eu parti para a Arábia, fui para Damasco. Depois ele diz aí, né? Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. E fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, ele foi em Jerusalém, ele não encontrou corpo governante nenhum. Ele só encontrou lá Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas, mas o pessoal estava glorificando a Deus por minha causa. Depois, passado 14 anos, eu fui lá para Jerusalém, conforme ele diz no capítulo 2.
Mas agora entra o texto aqui que eu quero trazer para vocês. Eu estou só contextualizando para você entender. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Veja, Paulo era gentil, mas Paulo entendeu que pregava... Aliás, Paulo era judeu, mas ele entendeu que pregava para gentios. E ele próprio não circuncidou o Tito. Agora, dá uma olhada aqui no versículo 4, se esse pessoal falava da parte do suposto corpo governante. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Notaram, então, que interessante? Vejam que Paulo ele é muito bom, muito claro naquilo que ele vai trazendo. Então, ele não encontra apóstolo nenhum em Jerusalém, não existe corpo governante, não existe nada. Inclusive, agora o termo corpo governante já está sendo usado na perversão do novo mundo. E Paulo coloca qual era a situação. Quando ele vai lá, 3 anos e meio depois que ele volta da Arábia, ele encontra Tiago. Ele fala que vai ver Pedro, mas ele encontra Tiago. 14 anos depois, ele encontra com Pedro no capítulo 2, que ele citou agora, sem o mínimo de conhecimento bíblico. Bom, vamos continuar aí o assunto. Por isso que em Atos 15, 24, o corpo governante diz: certifique-se de que essa mensagem não veio de nós. Fica claro que aqueles irmãos não representavam o corpo governante. Notem claramente ele tentando colocar o corpo governante lá no livro de Atos 15. Gente, essa expressão não existe na Bíblia. Corpo governante. Jesus foi muito claro. Se tivesse que ter algum corpo governante, o corpo governante era Jesus e os 12 apóstolos. Mas qual foi a lição de Jesus? A lição de Jesus é: a ninguém chameis de vosso mestre, porque o vosso mestre é um só, o Cristo. A ninguém chameis de vosso Pai, porque o vosso Pai é um só, o celestial. Os reis das nações governam sobre eles. Entre vocês não deverá ser assim, mas vocês são apenas irmãos. Então, o próprio termo corpo governante, além de antibíblico, é anticristão. Vamos prosseguir. Repare que fizeram a mesma pergunta sobre circuncisão a Paulo e Barnabé. Será que eles cometeram o mesmo erro e decidiram o assunto em nome do corpo governante? Para ajudar Paulo a lidar corretamente com o assunto, seu superintendente, Jesus, deu orientação. Dá uma olhada como o cidadão ele é cara de pau. Agora ele rebaixa Jesus a um superintendente de Paulo. Agora ele rebaixa Jesus ao superintendente de Paulo. Porque esse termo é usado pela organização. É isso que eu preciso que vocês entendam. Não é? Então, o que acontece? Agora Jesus passa a ser o superintendente de Paulo. Vamos lá. Gálatas, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo disse que ele levou o assunto a Jerusalém por causa de uma revelação. E veja só a nota de estudo em Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Lembrando que essa nota de estudo é criada por eles, para eles e para a glória deles. E que ele já está desvirtuando, mas a gente vai pegando trecho a trecho e vai colocando para vocês para ficar mais fácil. Vamos lá. Ela diz: aqui Paulo acrescenta um detalhe que não foi mencionado por Lucas no livro de Atos. Pelo visto, Cristo, cabeça da congregação, usou uma revelação para orientar Paulo a levar o importante assunto da circuncisão aos apóstolos e anciãos em Jerusalém.
Jesus orientou Paulo a trabalhar junto com o corpo governante. Ah, meu Deus do céu, tem horas que eu tenho que dar risada. Não é risada de falta de respeito, mas é risada de ver como esses secretários do corpo governante, além de serem puxa-sacos, eles interpretam mal a Bíblia, eles são desonestos na interpretação. Jesus não orientou Paulo a trabalhar com nenhum corpo governante, porque não havia corpo governante. Ô, seu moço, pega Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que eu acabei de fazer a leitura, e vai ler. Paulo, depois que ele se converte, ele vai lá em Jerusalém, 3 anos e meio depois que ele se converteu. Ele não encontra ninguém, ele só encontra Tiago. Ele volta 14 anos depois, ele volta já lá praticamente, quase, talvez no final da sua primeira viagem missionária, me falha aqui a memória, ou no início da segunda. Você entendeu? Aí agora ele diz que Paulo foi orientado a trabalhar junto com o corpo governante. Que corpo governante? Se o próprio Paulo diz que chegou lá, não tinha ninguém, não existia corpo governante nenhum, só tinha lá Tiago. Jesus poderia simplesmente ter dito a Paulo nessa revelação: é isso mesmo, você está certo, vá em frente. E Paulo teria achado isso muito mais fácil. Ele nem precisaria ir até Jerusalém e nem precisaria lidar com aqueles irmãos que tinham um ponto de vista forte. Mas em vez disso, Jesus treinou Paulo e mostrou. Aí agora que eu faço como diz o Eric, minha Nossa Senhora da Roça Grande. Jesus treinou Paulo, né, para poder subir em Jerusalém 14 anos depois. Paulo foi lá porque Paulo teve a revelação a partir de Jesus. E é o seguinte, estava dando muita briga, estava dando muito conflito, estava dando muito problema entre judeus e gentios. Qualquer pessoa leiga, né, que esse senhor, já com os cabelos brancos, que eu respeito, devia pelo menos estudar a Bíblia. Qualquer pessoa leiga vai ver que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, já tinha uma briga entre judeus e gentios por conta do racionamento da comida. Então, pessoal, tudo ali girava em torno de uma situação que eu posso dizer perfeitamente política dentro da igreja. A política para os judeus era que os judeus tinham que ser servidos primeiro. E a política para os gentios é que os gentios tinham que ser servidos primeiro. Então era tudo uma questão política. Política vem de polis, né? Para quem não sabe, vem de polis, que significa cidade e administração do povo. Então, a igreja cristã, ela começa, né, a criar uma questão política logo no início. Não tem nada de Paulo foi treinado por Jesus. Paulo, muito pelo contrário, Paulo era uma pessoa que tinha fortes opiniões, não é? Paulo foi inspirado por Deus, mas ele tinha suas fortes opiniões e nessas ocasiões eles agiam simplesmente como homens agiam, sem desconsiderar o que o Espírito Santo de Deus revelou na palavra. Só isso. A todos como os assuntos deviam ser cuidados pelo corpo governante. Jesus... Olha só que interessante. Vocês viram onde ele chegou? Jesus revelou a Paulo que os assuntos tinham que ser cuidados pelo corpo governante. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O ministério do apóstolo Paulo, ele vai durar aproximadamente uns 34 anos, mais ou menos aí, dependendo da cronologia que você pegar. Se você ler, porque eu prego todo domingo, né? Inclusive amanhã eu vou pregar Romanos 14, se Deus quiser, tá? Lá no canal pela Bíblia, amanhã eu prego a partir das 10 da manhã, eu vou pregar Romanos 14. Então não perca. Se você pegar o ministério de Paulo, o único apóstolo que Paulo cita nominalmente, o único apóstolo que Paulo cita, além dele, é Pedro. Só. Então não havia corpo governante algum ao qual Paulo se submetesse.
Não existia. Eu convido você que está me assistindo a pegar o Novo Testamento, pegar as cartas paulinas e achar o nome de Mateus, achar o nome de Marcos, você vai achar, embora Marcos não fosse apóstolo, mas você vai achar, né, no caso lá com Barnabé. Mas eu vou pedir para você achar o nome de Marcos. Lucas você vai encontrar porque era companheiro de viagem de Paulo. Mas eu vou pedir para você encontrar o nome de Bartolomeu, vou pedir para você encontrar o nome de João, que era apóstolo e estava vivo nos dias de Paulo. Se alguém tinha que ser membro do corpo governante, este alguém era João, se existisse corpo governante. Mateus tinha ido para a Índia, se não me falha aqui a memória. Os outros apóstolos todos, né, porque era o princípio de Jesus, que o evangelho fosse mais para longe. Tomé também se dispersou e todos os outros apóstolos. Então, nas cartas de Paulo, eu convido a uma testemunha de Jeová ou alguém que é contra os nossos vídeos a encontrarem nome de apóstolos que faziam parte desse falso corpo governante que ele tenta colocar, dizendo que Paulo foi orientado por Jesus, que ele tinha que se alinhar com o corpo governante. Não existia corpo governante. Eu subi depois de 14 anos e encontrei Pedro. E quando ele chega lá, ele ainda arruma uma treta com o Pedro, porque o Pedro ainda não entendeu nada sobre a igreja gentílica. É simplesmente isso que acontece no texto bíblico. O texto é claro, o texto não esconde. O texto não esconde, é Gálatas 1 e 2. E ainda ele fala, quando chegaram os irmãos da parte de Tiago, lembrando que esses irmãos estavam em Jerusalém e vieram de lá, da parte de Tiago. Não foi da parte do corpo governante, foi da parte de Tiago. Então, quem era o corpo governante? Era Tiago? Ô, pessoal, vamos ler a Bíblia, gente. Não ignorou o jeito certo de fazer as coisas. E a maneira como Jesus lidou com esse assunto no passado deixa um exemplo para nós hoje. Agora, lá vem o golpe. Bom, vocês já viram que eu já desfiz toda a narrativa teológica que ele tentou criar na cabeça de uma testemunha de Jeová. Vocês estão vendo por que os nossos vídeos são interessantes? Por causa disso, porque aqui são mais de 40 anos acompanhando essa mentalidade. Então aqui a gente consegue destruir os raciocínios, como diz 2 Coríntios capítulo 10, destruindo os raciocínios e levando-os cativos a Cristo. Ok? Vamos lá. Sobre como ele quer que o trabalho seja feito na organização hoje em dia. Percebeu? Todo esse jogo que ele fez em 7 minutos e 16 segundos foi tentar criar uma narrativa para dizer que o corpo governante está à frente da organização. Eu não assisti o vídeo todo ainda, mas eu aposto com vocês que é isso que ele vai dizer agora. Vamos lá? Então pergunte-se, será que eu reconheço quando não posso tomar uma decisão sozinho? Às vezes não sabemos. Será que eu posso tomar essa decisão sozinho ou preciso perguntar? Provérbios 13:10 diz, a presunção só causa briga, mas a sabedoria está com os que buscam conselho. As esposas devem se perguntar, posso tomar essa decisão sozinha ou preciso consultar meu marido? Os anciãos, posso tomar essa decisão ou devo levar ao corpo de anciãos? O corpo de anciãos pode precisar falar com o superintendente, com Betel e por aí vai. Acho que todos nós já passamos por uma situação assim. Percebam que o ponto de vista agora é quebrar completamente a autonomia das pessoas. É por isso que toda testemunha de Jeová tem medo de sair da organização. Exatamente porque essa hierarquia é construída na cabeça deles. A mulher tem que falar com o marido tem que falar com os anciãos têm que falar com o superintendente de circuito, o superintendente de circuito tem que falar com Betel tem que falar com o corpo governante, que se torna o cérebro ou a consciência
de uma testemunha de Jeová. Você entendeu onde está o processo de lavagem cerebral e chamado também, tecnicamente, imunização cognitiva? Está aí. É simples de conhecer. Vamos lá. Você ia tomar uma decisão e alguém te perguntou: você já falou com alguém sobre isso? Não falei. Não é melhor perguntar para alguém? Ah, claro, boa ideia. Podemos aprender muito dessas situações. Por meio de treinamento e com experiência, nós vamos aprender o que podemos decidir sozinhos e o que precisamos pedir ajuda a alguém com mais autoridade. Percebam, o que precisamos pedir ajuda a alguém com mais autoridade. Quer dizer, quando ele coloca isso na cabeça de uma testemunha de Jeová, quem é que tem mais autoridade do que eu, que sou publicador? Ah, o pioneiro tem mais autoridade do que eu. Quem tem mais autoridade que o pioneiro? Ah, o servo ministerial tem mais autoridade que o pioneiro. Quem tem mais autoridade que o servo ministerial? Ah, o ancião. Quem tem mais autoridade que o ancião? O superintendente de circuito. Quem tem mais autoridade que o superintendente de circuito? Betel. Quem tem mais autoridade que Betel? O corpo governante. Quem tem mais autoridade do que o corpo governante? Opa, aí parou. Você está numa organização humana. Você percebeu? As respostas não vêm de Cristo, vêm de uma organização humana. O que ele está fazendo aí é tentando manter o imaginário coletivo debaixo de um controle mental. É isso. Tá bom? Então entenda isso. O imaginário coletivo entrando debaixo de um controle mental. Como diz aqui o Teófilo de Antioquia, o corpo governante pede autoridade para quem? Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Todos nós, se ficarmos 2 dias sem tomar banho, já começamos a cheirar mal. O corpo governante não tem um excremento mais cheiroso do que o das testemunhas de Jeová. Todos eles são homens como nós, sujeitos a erros. Vamos lá para a Sentinela de fevereiro de 2017, onde eles próprios dizem, né? Eles dizem o seguinte, que o corpo governante entende que eles são imperfeitos e podem cometer erros. Agora vejam que eles vêm buscando tentar colocar uma autoridade através desses secretários. Se você está servindo a um grupo que pode cometer erros e que, para piorar, ainda diz que Jesus não deu o alimento espiritual perfeito, você está seguindo quem, afinal de contas? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Ricardo também, o Ricardo Cândido, ele diz, meus irmãos, amanhã eu acompanho o restante. Aqui em Portugal já passa de 1h30 da madrugada. Bom fim de semana. Valeu, Ricardo. Amanhã, 10 horas do horário do Brasil, eu estou pregando no canal Pela Bíblia, tá bom? O Eduardo Matheus também com a gente, o Francisco Rodrigues diz, minha esposa e filha lá estão no jaulão. Espero que nenhum ancião TJ venha palpitar em minha casa, pois boto para correr essa raça destrutiva que só vive no engano, levando os cativos as pessoas. A Mona Lisa dando gratidão, a Elaine convidando você para ser um associado. O Teófilo de Antioquia. Paulo passou muito tempo de seu ministério preso, sem comunicação, ele só vivia de oração e não tinha para quem pedir autoridade. Exatamente. Então, além dos 14 anos que ele não tem contato com esse chamado corpo governante, ele ainda fica, pelo menos, preso em Roma durante 2 anos. Ele também fica preso em Cesareia de Filipe durante algum tempo, antes de ir para Roma. Então, não existia nada dessa narrativa que esse senhor está tentando colocar. O Eduardo Matheus diz que ele nunca se batizou, mas a esposa dele é batizada. Legal. O Nelson está com a gente também aí, dizendo que eles estão cometendo erros grosseiros até hoje. Vamos prosseguir. Para resumir, primeira lição.
por meio de palavras e ações, podemos acabar criando requisitos para a salvação e deixar... Por meio de palavras e ações, podemos criar requisitos para a salvação. Pessoal, não existe requisito para a salvação. O único requisito para a salvação é aquele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mediante a graça sois salvos. Então, isso daí simplesmente é uma maneira delicada que ele está usando para tentar dar um cala-boca em algumas discussões que acontecem nas congregações. Outros desanimados. Em vez disso, se seguirmos os requisitos de Jeová, vamos servir alegres junto com nossos irmãos. Requisitos de Jeová, diga-se seguir as orientações dos 8 senis de Brooklyn. Né? Isso são os requisitos de Jeová. Porque os requisitos de Jeová estão na Bíblia apenas. Lição número 2. Igual a Paulo, seja obediente. Esteja disposto a aprender como lidar com assuntos seguindo a orientação teocrática. Igual a Paulo, esteja disposto, seja obediente, esteja disposto a lidar com assuntos seguindo a orientação teocrática. O que é orientação teocrática na cabeça deles? Orientação teocrática na cabeça deles é você seguir anciãos que não sabem nem para onde estão indo, são guias cegos, que seguem superintendentes de circuito, que também são guias cegos, que seguem o corpo governante, que também são guias cegos. Vamos prosseguir. Acabou. Ah, já acabou, que legal. Bom, muito bem. Então, pessoal, olha só que interessante isso aí. Acabou, tá, já está acabado, beleza. Vamos voltar aqui, deixar só aqui para não ficar essa tela preta. Deixa eu só voltar esse pedacinho aqui para ficar esse homem aí quieto. Aí fica legal da gente terminar de conversar. Então, pessoal, olha só que interessante. O Judas 3, batalhando pela fé, ele diz que até hoje ele está procurando o corpo governante na Bíblia. Bom, na tradução do Novo Mundo já tem textos onde eles estão inserindo a palavra corpo governante. O Eduardo Mateus, obrigado, irmã Leila, aprendi com vocês a rebatê-los. Eles aqui na minha cidade me odeiam e me chamam de apóstata. Pois é, dessa maneira. Gente, olha só, conforme eu disse para vocês, aos sábados e domingos, nós vamos ter aqui as nossas lives. Isso aqui são lives, onde a gente vai conversando. Se você tem a sua pergunta, você também pode trazer a sua pergunta. Se você, por exemplo, passou batido aí, ancião, você não respondeu minha pergunta, vou dar aqui agora uns 10 minutos para a gente poder responder perguntas que vão acontecer no chat a partir de agora. Podem perguntar. Ancião, mas não é desse assunto. Posso perguntar de outro? Pode perguntar, não tem problema nenhum. O Eric mandando saudações para o Judas 3. Valeu, Judas. Grande abraço. Nosso irmão em Cristo Jesus. Então, podem fazer as suas perguntas. Enquanto o pessoal vai perguntando, eu vou lembrando que amanhã no canal Pela Bíblia, a partir das 10 horas da manhã, 10h15, eu estarei pregando Romanos 14. Eu acho que esse Romanos 14, ele é muito importante para quem foi testemunha de Jeová ou para quem é testemunha de Jeová. Tá? Então, eu peço a vocês que, por favor, né, acompanhem lá a nossa pregação em Romanos 14, tá bom? Não perca de maneira nenhuma, eu acho que vai te ajudar bastante. O que nós tivemos hoje foi uma super aula, tá? Sobre cristianismo, uma super aula sobre cristianismo e assim por diante. O Eduardo Mateus diz, ancião, não haverá mais autor? Irmão Eduardo Mateus, nós com muito sacrifício e com a ajuda de alguns irmãos, nós conseguimos manter 2 outdoors. Nós queremos voltar com esse projeto, só que para isso nós precisamos que os irmãos continuem se associando para a gente poder ter dinheiro livre para fazer o trabalho, né?
Tudo isso daí que nós fizemos não tinha nem associação. Agora nós já temos. É por isso que eu peço a vocês que estão junto conosco que, por favor, associem-se. Associem-se no nosso canal, associem-se na nossa associação, tá? Basta você falar com a nossa irmã Leila. Vou pedir para a Leila colocar o número dela aí, por favor, Leila, que eu vou colocar aqui na tela, a nossa irmã Leila. Então, associe-se, vem junto com a gente, tá? Que a gente consegue colocar outdoor, consegue fazer um monte de coisa. Porque, conversando com a diretoria, nós não queremos ficar aqui pedindo dinheiro, a gente não gosta disso aí, né? Como os charlatões da fé ficam fazendo, muitas vezes até em canais na internet. A gente não fica pedindo dinheiro. Então, isso precisa acontecer de acordo com a nossa associação. Eu também quero lembrar a vocês que a nossa livraria, ela está a todo vapor, pessoal. Basta você digitar edsonreis.com. Então lá você vai ter a nossa livraria, você vai ter vários materiais. Gente, tem materiais interessantes. Por exemplo, hoje eu fui informado que o livro Tempo do Fim, formato físico, só tem 50. Acabou. A partir daqui, desses 50, não vai ter mais. Então, quem quiser o livro, formato físico, pode entrar lá, livraria edsonreis.com. edsonreis.com. Outra coisa que eu também fui informado, fazendo aqui uma contagem de final de ano, é que a Enciclopédia das Religiões, nós só temos 40. Então, quem quer a Enciclopédia das Religiões, já viu outros vídeos onde a gente fala, eu vou começar a trazer uma promoção sobre esse material, só tem 40, não tem mais. Gente, eu vou dizer para você uma coisa, olha, você perder a Enciclopédia das Religiões, ou perder o livro O Tempo do Fim, você está perdendo um tesouro inestimável em matéria de conhecimento. Anselmo, eu queria conhecer um pouquinho mais esse material, eu posso falar com você diretamente? Claro que pode. 19 989 905 206. 19 989 905 206, tá bom? A nossa associação, você fala com a irmã Leila, conforme está aí o contato dela, tá? Ela vai ter prazer em atender você, explicar sobre a nossa associação, conversar um pouquinho mais, talvez você tenha uma história para contar e quer trazer para o canal, você pode conversar com a Leila, ela é a secretária da nossa associação, tá? Você pode conversar com ela e trazer para a gente o assunto, você pode vir aqui no nosso canal ao vivo, você pode mandar o seu áudio, pode fazer do jeito que você quiser. A Mona Lisa diz que a enciclopédia é simplesmente fantástica. Legal. Então, pessoal, não percam tempo. Entre lá, edsonreis.com. Ó, lá eu tenho um livro que vale muito a pena você ver. Ele trata da história da igreja. A história da igreja. Toda testemunha de Jeová deveria ler este livro. E é um livro baratinho. Eu acho que custa R$19,90. Toda testemunha de Jeová deveria ler esse livro. É um e-book, mas aí você vai entender desenvolvimento histórico. Você nunca mais vai cair nessa bobeira que você caiu e que eu caí, de ir atrás de Charles Taze Russell, de corpo governante. Isso tudo aí vai acabar, pessoal. Olha, eu recomendo que vocês entrem lá. E esse livro História da Igreja é um livro que eu vou estudar ele assim que eu terminar o canal pela Bíblia. Então, por enquanto, ele está com preço baixinho, a gente não está dando muita divulgação. Então, quem puder, já vai adquirindo, já vai comprando, vai baixando no seu celular, que ele é e-book, tá? E depois você já vai ter esse material aí, tá bom? Porque depois que a gente começar a trabalhar, aí começa aquele montoeiro de pedido, fica difícil para a gente e também o valor tem que subir, né? Afinal de contas, eu estou dando aula de graça, né? Você só paga o material didático. Nosso canal não fica aqui pedindo dinheiro. Quem desejar colaborar no Superchat é muito bem-vindo.
Quem desejar entrar para a nossa associação, que graças a Deus está bombando, é muito bem-vindo. E assim a gente vai finalizando essa nossa live. Quero agradecer a todos vocês. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. E a gente vai junto. Amanhã, se Deus quiser, por volta das 8 horas, eu creio, a gente consegue fazer uma nova live como essa. Mas traga a sua pergunta amanhã. Hoje nós tivemos pouquíssimas perguntas, porque o assunto acabou se tornando tão interessante que a gente acabou levando com as poucas perguntas. Mas amanhã você pode trazer a sua pergunta, ancião, devo fazer isso? Como é que eu faço? Tal. Pode fazer do jeito que você quiser a sua pergunta, que a gente vai te responder. Tá bom? Deus abençoe vocês, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma boa noite, Leila, boa noite, Mona Lisa, boa noite, Eric, boa noite, Jefferson, boa noite, Nelson, Lalissa, Eduardo, quem mais? Muita gente aqui. Nosso irmão Jairo, também junto conosco, nosso irmão Maurício, Judas 3 batalhando pela fé, o Eduardo Mateus, o Jeff Santana, o Teófilo de Antioquia, a Elaine, a Mona Lisa, a Leila, o Ricardo Cândido. É isso aí, pessoal. É muita gente boa participando conosco aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. A Lucy também está com a gente. É isso daí, olha lá que legal. Enquanto isso, eu vou procurando aqui o nome do pessoal. O Ricardo Cândido já foi, o Eric também. O Francisco Rodrigues, grande abraço. O Hélio Percorari, valeu, meu irmão. Tamo juntos. Nosso irmão Jorge Breyer, Miriam Breyer, e também a Alice, Deus abençoe o Maurício, Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Albaniza, Deus te abençoe, irmã Albaniza. A Maria Lima também está com a gente aí. Rosimar de Jesus, né? O Jairo, Tarcísio Lamarque. Quem mais está aí com a gente? Um monte de gente boa, gente. A nossa irmã Nésia também está aí com a gente. Lembrando que a irmã Nésia tem aquela causa lá dos cachorros, hein, pessoal? Quem não viu o vídeo, por favor, veja e ajude a gente aí, tá? O Marcos Kremer também está conosco, né? E assim a gente vai finalizando aí a nossa irmã Mirella também, o Claudemir Feliciano e o nosso irmão Eric Reis Azevedo. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, uma boa noite, até amanhã, às 10 horas da manhã, onde nós estaremos pregando Romanos 14, lá no canal Pela Bíblia.